Uma das maiores perguntas de quem está começando é como que eu faço para tirar fotos bonitas ou fotos mais bonitas do que eu estou fazendo hoje. E se tu tentasse aprender tudo o que precisa para fazer uma foto boa de uma vez, tu ficaria bem perdido. Então eu vou te dar aqui alguns passos bem fáceis de serem seguidos e desse jeito tu vai colocando em prática um passo após o outro e eu tenho certeza que as tuas fotos vão ficar mais bonitas. Então, bora lá pro vídeo. Fala galera do Jornada da Foto, aqui quem fala é Felipe Calil e eu sou o criador do canal e também do Método 20 de Fotografia, onde eu te ensino a fazer as melhores fotos da tua vida. Então, se tu gostar, depois desse vídeo vai ter um link aqui na descrição para tu dar uma olhada no Método 20. Agora, vamos pro vídeo. Muita gente quer te ensinar a regular a tua câmera logo no primeiro dia que tu começa a fotografar, no teu início da jornada. E, pessoalmente, eu acho que isso pode ser um tiro no pé, porque é importante, sim, a gente saber regular a velocidade do obturador, o ISO e a abertura do diafragma, mas não nesse primeiro momento. E por que eu digo isso? Na verdade, ninguém se importa com as regulagens da tua câmera. As pessoas estão dando importância para o conteúdo da foto, certo? E para o fotógrafo, a habilidade mais importante é aprender a enxergar a luz. É realmente o que faz mais diferença numa foto bem meia boca para uma foto excelente. Os grandes fotógrafos, eles estão sempre na busca da melhor luz possível. E a melhor luz para foto, ela não existe uma só, existem várias. E tu precisa entender como funciona essa iluminação. E para isso eu já fiz um vídeo aqui no canal, eu vou deixar também na descrição aqui os diferentes tipos de luz e como que a gente pode usar eles para tirar o melhor proveito da situação. Dá uma olhada aqui em algumas fotos famosas e tenta me dizer qual a regulagem que a pessoa usou. Tu acha que é realmente isso que vai fazer diferença na tua foto? Ou é a iluminação que a pessoa está usando na fotografia? Ou é a composição, é o enquadramento que ela está fazendo? Ou é o momento que ela está capturando? Isso sim faz mais diferença na tua fotografia do que só regular a câmera bem. Então eu acho que é mais importante tu aprender esses fundamentos da fotografia, como a visão, como entender a iluminação, como aprender a composição, do que regular a câmera. E por isso eu digo que quem está começando, a primeira coisa a se fazer é deixar no modo automático da câmera. Assim, tu não precisa te estressar, tu consegue focar naqueles outros elementos que a gente já falou, que são muito mais importantes. E deixando a câmera no automático, ela vai fazer uma boa exposição. Hoje as câmeras já estão bem desenvolvidas, elas conseguem fazer uma boa exposição. Então a foto não vai ficar nem muito clara, nem muito escura. Vai ficar exposta numa qualidade já suficiente para tu fazer uma boa foto. Bom, e agora que tu já aprendeu a enxergar a luz, será que está na hora da gente regular a câmera? E ainda não. Como a gente falou, a luz é uma das coisas mais importantes, em conjunto com a composição na fotografia. Saber o que tu vai fotografar, de que modo tu vai colocar essa coisa no quadro. E a gente normalmente sabe o que quer fotografar, o que gosta de fotografar, mas não é tão simples assim, a gente só levantar a câmera e bater a foto daquilo que está na nossa frente. Se a gente vai tirar um retrato da pessoa, não é só levantar a câmera e fazer o retrato da pessoa. Tem algumas etapas por trás disso aí para fazer uma boa foto. Por exemplo, como é que tu vai posicionar a pessoa dentro do quadro? Vai fotografar ela na altura dos olhos ou tu vai fotografar ela mais de cima ou mais de baixo? Tu vai fotografar ela mais de perto, mais de longe? E o ambiente em volta da pessoa, ele está muito crowdado, tem muita coisa em volta, ou ele é um plano de fundo mais simples? Tudo isso aí influencia em como a pessoa que está visualizando essa tua foto, ela vai enxergar ela vai conseguir entender a foto como um todo. E como o posicionamento dessa pessoa está interagindo com, agora sim, com a iluminação que tu está querendo fotografar ela. Tu viu como tem muita coisa antes da gente fazer um simples retrato de uma pessoa? E tudo isso aí se estende para todos os nichos da fotografia, para paisagem, para viagem, para fotografia de rua, de comida, de arquitetura, enfim, para todos os tipos.
E junto com a iluminação, a forma como tu vai compor a tua foto tem um grande impacto no resultado final dela. E normalmente eu sempre falo para as pessoas, aprenda a composição. Só que além de aprender, eu falo para a pessoa tomar um passo a mais. Eu falo para ela aprender a compor a foto e depois esquecer completamente essas regras. E pode parecer engraçado, mas depois de aprender a composição, aprender a regra dos terços, as linhas guias, que são os mais simples da gente internalizar, tu começa a ver tudo de uma forma diferente. Tu começa a ver padrões, tu começa a ver linhas onde tu antes não via, e assim a gente começa a moldar o nosso olhar fotográfico, a nossa visão fotográfica. E esse conhecimento, tudo isso aí que a gente pensa antes de fazer a foto, vai ficando mais evidente, e às vezes mesmo quando a gente não tem uma câmera nas nossas mãos, a gente está lá pensando que essa composição aqui que está na minha frente poderia render uma boa foto. E por que eu falo que a gente deve esquecer essas regras depois que a gente aprende elas? E na verdade é para tu não ser igual a todo mundo. Se todos seguíssemos as mesmas regras de composição, as fotos iam começar a ficar muito parecidas. Todas elas na regra dos terços ou todas usando linhas guias. E eu quero para ti que tu se diferencie, que tu faça fotos diferentes de todo mundo. E só quebrando essas regras de composição, a gente consegue fazer algo diferente do que está todo mundo fazendo. Então, por isso que eu quero que tu aprenda as regras de composição, entenda como elas funcionam e depois tu tentar fazer algo diferente para as tuas fotografias. Bom, e depois que tu aprendeu a realmente a enxergar como um fotógrafo, a enxergar a luz, a compor, a usar e quebrar as regras de composição, tá na hora, agora sim, de tu realmente aprender a mexer na câmera, a regular ela. Como que tu vai utilizar o ISO ou a velocidade do obturador ou a abertura do diafragma para chegar naquela visão que tu tem para tua foto final. É nesse momento que a gente deve realmente aprender a regular a câmera. E depois que tu aprendeu a regular, tu tá mestre, tu dominou a tua câmera, fica muito mais fácil de tu enxergar e entender onde é que tu pode ter errado em alguma fotografia. Por exemplo, tu queria congelar um movimento e a velocidade do obturador não estava tão rápida assim. Então a gente vai olhar atrás da câmera e ver, pô, ficou borrado. Então eu tenho que aumentar um pouquinho a minha velocidade do obturador e subir um pouco a velocidade do ISO para compensar essa falta de luz. E outra dica que eu dou, que é um meio termo entre o automático e o modo manual, são os modos de prioridade da câmera. Prioridade do diafragma e prioridade do obturador. Por exemplo, tu vai dizer para tua câmera qual a abertura do diafragma que tu quer fotografar e ela vai calcular automaticamente a velocidade do obturador para tu chegar numa exposição correta, né? Uma exposição neutra na tua foto, que ela não esteja nem muito clara e nem muito escura. E existe também a prioridade do obturador, onde dessa vez é o contrário. Tu vai dizer para tua câmera, olha, eu quero fotografar nessa velocidade do obturador. E ele vai calcular a abertura do diafragma ideal para tu chegar numa boa exposição. Então, tu ainda tem algum controle sobre a tua fotografia, sobre o que tu julga ser mais importante naquele momento, se é a velocidade do obturador ou a abertura do diafragma, e ela vai calcular para ti qual que é a outra regulagem para tu compensar e fazer uma foto bem exposta. E essa dica aqui tem a ver com o flash que tem nos nossos celulares e nas câmeras, aqueles flashes que eles soltam uma luz reto aqui no objeto que está fotografando. E isso normalmente não é bom, porque como esses flashes eles estão retos aqui na pessoa, ela acaba tirando profundidade da tua foto, ela acaba preenchendo todas as sombras que tem, por exemplo, aqui em mim, no rosto da pessoa. Então, tu pode ver que eu tenho uma sombra aqui nesse lado, eu tenho uma sombra aqui no nariz, um pouquinho nos olhos aqui, um pouquinho nesse lado do rosto, porque eu estou usando uma luz que ela não vem reta em mim, ela vem um pouquinho na diagonal. E isso cria um pouco de profundidade na foto. Então, toda vez que tu for usar um flash, tenta tirar ele da frente da câmera, tenta colocar ele mais para o lado ou mais na diagonal do objeto que tu está fotografando. Assim tu vai ter mais profundidade e vai deixar tua foto um pouco mais interessante. Outra dica que eu dou para as pessoas é buscar novas perspectivas.
E o que eu quero falar com isso? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma altura relativamente alta, eu tenho 1,80 de altura. E toda hora eu tô tendo que me abaixar para fotografar algumas coisas que não estão bem na minha altura. Por exemplo, eu vou fazer um retrato de uma pessoa um pouquinho mais baixa, eu tenho que dar aquela agachadinha para poder fotografar na altura dos olhos. Ou se eu vou fotografar um cachorro, um gato ou até uma criança, eu também tenho que me abaixar e fotografar na altura dos olhos. E ver com novas perspectivas é justamente isso. A gente não tira sempre a fotografia na altura dos olhos. A gente sempre tenta fotografar ou mais de cima ou mais de baixo para criar aquele ar de novo, aquele ar de diferente na nossa fotografia. Aquilo que mais ou menos aquilo que a gente falou sobre a composição, em que tu se diferenciar do resto. E outra dica muito importante que eu dou é de tu sempre tentar chegar o mais perto possível do teu objeto. Quanto mais perto a gente consegue chegar do objeto que a gente está fotografando, mais impacto ele vai causar em quem está vendo a foto depois. Então, tu tentar preencher o quadro com o teu objeto, se tu vai fazer uma foto, sei lá, de algum inseto, alguma flor, tentar chegar muito perto. Ou se tu vai fotografar uma cachoeira, por exemplo, tentar chegar bem perto dessa cachoeira para até a pessoa que está vendo essa foto entender que ela é sobre a cachoeira. Enfim, a dica é tentar chegar o mais perto possível, assim tu vai causar a máxima quantidade de impacto na tua fotografia. E essa dica eu dou para muita gente, até profissionais às vezes cometem esse erro, e eu também estou sempre tentando enxergar de uma maneira diferente ou me posicionar de uma maneira diferente para não acontecer isso nas minhas fotos, que é tentar fotografar com o fundo mais limpo possível. E o que eu quero dizer com isso? É tentar não colocar muitas distrações no fundo da nossa foto. Por exemplo, aqui, nesse nosso ambiente aqui que eu estou falando com vocês, o que tem no fundo? Tem alguns quadros, então tem alguma coisa atrás de mim, mas não está muito crowdado, não tem muita informação que está acontecendo. Se eu quisesse remover mais distrações ainda, eu poderia tirar esses quadros de trás de mim e ficar só com um fundo branco. Assim eu estaria tirando ao máximo as distrações. E às vezes a gente quer fazer isso e às vezes não. Então cabe à tua visão fotográfica enxergar isso e ver se alguma coisa está te atrapalhando na hora de tu passar a tua mensagem, na hora de tu fazer o clique e criar uma imagem nova. E outra coisa que muita gente, quando está começando, não presta atenção é no balanço de branco. Isso é uma das coisas que as câmeras ainda erram hoje em dia. Então, a gente acertar no balanço de branco é bem importante. Se tu quiser que as cores que tu estava vendo na hora, elas sejam representadas fielmente. Então, tu pode ver que atrás de mim eu tenho uma parede branca. E eu sempre tento deixar ela acertar o balanço de branco para continuar com a parede branca. Se o balanço de branco tivesse mais para o amarelo, a parede aqui atrás, como ela é branca, ela ficaria mais amarelada, eu ficaria mais amarelado e a cena inteira ficaria mais amarelada. Ou, muito frio, ficaria ao contrário. A parede ficaria mais azulada, eu ficaria mais azulado e também a cena ficaria mais fria. Às vezes a gente quer acertar o balanço de branco corretamente para representar as cores de uma maneira fiel e às vezes a gente toma uma liberdade mais artística de deixar a foto um pouquinho mais quente ou um pouquinho mais fria, dependendo do que tu quer passar, qual o objetivo com a tua foto. Então, cuidar o balanço de branco na hora de ou fotografar ou na hora de editar a tua foto no computador, no Lightroom ou no celular. Ter essa ideia de que o balanço de branco ele também é muito importante para a nossa foto final. E essa dica aqui eu considero bem importante para quem quer sempre acertar a quantidade de luz na foto, sem ter nada estourado ou sem ter nada muito escuro, que é utilizar o GPS da fotografia, que é como eu chamo. E o GPS da fotografia, ele é o histograma. E as câmeras hoje em dia elas estão cada vez melhores, com as telas cada vez melhores, mas mesmo assim eu ainda recomendo tu usar o histograma para se guiar, para ver se a foto está ficando muito clara ou muito escura, ou se tu está preservando todos os detalhes nas sombras ou até nos realces. Porque é só com o histograma que a gente vai ter
aquela precisão na hora de tirar foto. Se o histograma está muito para a esquerda, quer dizer que a tua foto está ficando muito escura e a gente está perdendo detalhes nas sombras. E se o histograma está ficando muito para a direita, quer dizer que a tua foto está ficando muito clara e a gente está perdendo o detalhe nas altas luzes, nas partes mais claras. Então o ideal é sempre deixar a informação que tu quer, a informação mais importante da foto no meio do histograma. Por exemplo, eu estou de camiseta preta e eu estou vendo aqui no histograma, eu estou vendo na câmera aqui que o histograma ele está com esses pretos aqui, ele está perdendo algum detalhe, mas eu não estou muito preocupado. Mas eu estou mais preocupado com o meu rosto aqui, se ele está bem exposto. E nesse caso está assim, eu estou vendo no histograma que eu estou mais ou menos no meio dele, com o meu corpo aqui, com o meu rosto, com os meus braços, minha cabeça, meu cabelo, esse tipo de coisa. Então é muito importante a gente prestar atenção no histograma na hora de fotografar. E nada supera a prática na fotografia. Nem Roma foi construída em um dia. Foram vários anos de construção para a gente chegar naquela cidade. Então, não vai ser do dia para a noite que tu vai aprender todas essas habilidades. O que eu tenho de dica para ti é pega uma habilidade que tu queira aprimorar, por exemplo, ver a luz na fotografia, e tu treina uma semana direto com ela. Depois tu passa para a próxima habilidade, composição, por exemplo, e treina a próxima semana direto. E assim tu vai construindo esse teu arsenal de técnicas que tu vai adquirindo e dia após dia, treino após treino, tu vai estar melhorando sim a tua fotografia. Às vezes a gente vai fazer uma foto boa por sorte, mas só depois de treinar várias e várias vezes que a gente vai ficar consistente, a gente vai estar sempre tirando fotos boas toda vez que a gente for fotografar, certo? E se tu te interessou pelo conteúdo desse vídeo, tu quer aprender um pouco mais sobre fotografia, tu quer realmente dominar todos os aspectos da fotografia, dá uma olhada aqui na descrição, eu vou deixar um link para o Método 20 de fotografia, onde eu te ensino todos os aspectos mais importantes, todo o passo a passo, todo o caminho para tu fazer fotos boas toda vez que tu for fotografar. Valeu por ter ficado até aqui, um grande abraço e tchau!